E compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. Começa agora na Ilha do Mel FM, Ilha Ambiental. Um bate-papo com convidados, onde o assunto principal é a sustentabilidade, maneiras de suprir as necessidades do presente com recursos do meio ambiente sem afetar as gerações futuras. No ar, Ilha Ambiental. Bem-vindo ao mágico mundo verde do quadro Descobrindo o Ilha Ambiental. Hoje, convido você a se perder nas maravilhas da natureza, enquanto apresentamos este paraíso verde que chamamos de lar. Aproveitar a energia do sol, dos ventos, das águas ou do calor do centro da Terra para a produção industrial ou mesmo para o uso doméstico. Isso é o que chamamos de energias renováveis, mais limpas e com menos impactos para os seres vivos. E o Brasil é considerado modelo na produção desse tipo de matriz energética. Toda oferta e demanda de energia, considerando todas as fontes renováveis e não renováveis e os diversos usos pela sociedade, constitui o que chamamos de matriz energética, uma opção não só natural, mas uma escolha política e econômica de uma sociedade. As principais fontes não renováveis são derivadas dos fósseis, que não podem ser repostas na natureza, como o petróleo, por exemplo, que libera grande quantidade de gases poluentes. As fontes renováveis são aquelas que não interferem no ciclo do carbono, pois não lançam poluentes na atmosfera. Entre elas temos a energia solar, eólica, geotérmica, hidráulica, nuclear e as de biomassa, por exemplo. O impacto ambiental é menor, mas, apesar disso, elas podem gerar outros tipos de consequências. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, pode causar grande destruição para a fauna, flora e seres humanos que vivem numa região. Dentro do contexto global, o Brasil ainda aparece com destaque na geração de energia de fontes renováveis. Experiências bem-sucedidas com o biogás, por exemplo, que é a geração de energia a partir dos gases gerados pelos esgotos das cidades. A energia solar, com placas de captação da energia do sol para uso público e uso domiciliar. A energia eólica, com grandes usinas que produzem energia a partir dos ventos, principalmente no nordeste do país. E claro, como um grande exemplo mundial nesse tipo de tecnologia, o uso da biomassa, principalmente por meio do aproveitamento do bagaço da cana-de-açúcar. Temos experiências por aqui até mesmo com o biometano, energia produzida por meio da decomposição de matéria orgânica, consequência da pecuária realizada aqui no país. O desafio de reduzir a emissão de gases de efeito estufa e garantir o uso eficiente dos recursos naturais norteia a produção de combustíveis biorrenováveis. Nesses projetos, a estratégia de sustentabilidade se dá também pela análise dos impactos sociais, econômicos e ambientais causados pela expansão das usinas no ecossistema. Um dos líderes mundiais em produção de biocombustíveis como o etanol, o Brasil desenvolve pesquisas de ponta nessa área. Os biocombustíveis são combustíveis feitos a partir de plantas, mais especificamente da biomassa e de resíduos orgânicos. Disponível de forma abundante no Brasil, a biomassa é uma matéria-prima diversificada e de baixo custo. Atualmente são produzidos a partir da biomassa o etanol, o biodiesel usado em caminhões, o bioquerosene para aviões e o biogás. De acordo com o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, os biocombustíveis equivalem a 20% do que é usado hoje no Brasil.
No Centro de Pesquisa em Energia, o Laboratório Nacional de Biorrenováveis desenvolve tecnologias sustentáveis para a produção de biocombustíveis, bioquímicos e biomateriais. Entre as preocupações do laboratório estão os impactos econômicos, sociais e ambientais da expansão de usinas. Na produção sustentável de energia ou biocombustíveis, a gente precisa respeitar o meio ambiente. Eu vou dar 3 exemplos de como isso pode ser feito. O primeiro é o uso responsável da terra. Ela não deve atrapalhar a produção de alimentos. Segundo, a gente tem que aproveitar todos os resíduos da produção. E terceiro, a gente tem que gerar pouca quantidade de gases de efeito estufa para minimizar o impacto no aquecimento global. E olha, o Brasil está muito bem nesses 3 quesitos. Hoje a gente usa apenas 1% do nosso território e somos líderes mundiais na produção de etanol. Além disso, essa produção acontece a milhares de quilômetros de regiões de grande importância ambiental, como a Amazônia e o Pantanal. Mas e os resíduos de gases de efeito estufa? A gente tem outro tipo de etanol, chamado de celulósico ou segunda geração, que é produzido a partir dos resíduos da cana-de-açúcar, que são a palha e o bagaço. Se a gente usar todos os resíduos da cana disponíveis no país, a gente pode aumentar a produção de etanol em pelo menos 30% sem nenhum plantio adicional de cana. Ainda segundo o laboratório, o etanol pode produzir 95% menos gases de efeito estufa do que a gasolina. Além disso, o Brasil é também um dos pioneiros na produção de etanol de segunda geração. E o Laboratório de Biorrenováveis desenvolveu uma biotecnologia nacional para essa produção. O país hoje importa a biotecnologia utilizada no processo de produção desse etanol, que são as enzimas. Nós, do Laboratório Nacional de Biorrenováveis, desenvolvemos uma biotecnologia 100% brasileira para resolver esse problema. Hoje já buscamos empresas que queiram licenciá-la para que o benefício das nossas pesquisas chegue de fato à sociedade. Um material avançado, de dimensão atômica, mais resistente que o aço e excelente condutor de calor e de eletricidade. O grafeno é considerado um dos elementos mais promissores do mundo e pode gerar uma verdadeira revolução tecnológica ao contribuir para o desenvolvimento mais sustentável. O grafeno é um material avançado, bidimensional, composto por carbono e obtido a partir da grafite. O elemento foi descoberto pelo físico canadense Philip Russel Wallace em 1947, mas foi em 2004 que os cientistas de origem russa Andrei Gain e Konstantin Novoselov conseguiram isolar o grafeno. 6 anos depois, ganharam o Prêmio Nobel pelo feito. Hoje, o grafeno é considerado o menor e mais resistente material do mundo. Este material afirma-se como um dos mais revolucionários da indústria tecnológica e bastante promissor para o futuro da humanidade. O grafeno consegue ser mais duro que o aço, mais fino que um fio de cabelo e melhor condutor de eletricidade do que o cobre. E o grafeno, ele tem propriedades físicas e químicas fantásticas, propriedades eletrônicas, então existe uma expectativa que o grafeno venha a ser usado na futura nanoeletrônica, propriedades mecânicas superiores, então é um material extremamente resistente. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, lançaram este ano uma chamada pública para apoiar empreendimentos tecnológicos à base de grafeno. Essa foi a primeira chamada com foco em grafeno para apoiar aplicações. Nós fomos extremamente exitosos nessa chamada CNPq MCTI, porque conseguimos 71 propostas. Isso vai passar por um processo de análise nesse momento, que vai passar necessariamente por um funil, onde iremos apoiar por 6 meses 30 propostas.
E em seguida, num novo processo de análise, selecionaremos 10 propostas que chegarão ao final após um novo apoio de 18 meses. Esse é o investimento inicial de 2 milhões. O grafeno é um aliado no desenvolvimento sustentável. Sua síntese não contribui para o aquecimento global, nem para a poluição, e ele pode ser utilizado em inúmeras aplicações, como por exemplo nas filtragens da água e do ar. Filtros de grafeno também são utilizados para a redução de emissão de gás carbônico na atmosfera. Os compostos de grafeno também podem ser aplicados em placas solares mais versáteis e também na energia eólica, tornando as turbinas maiores e mais leves. Pode também melhorar o desempenho de baterias de lítio tradicionais. Outra aplicação em que o grafeno já vem sendo utilizado ajuda a diminuir o impacto ambiental da produção de concreto e o torna mais resistente. O Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno, CTNano, da Universidade Federal de Minas Gerais, é pioneiro no uso do grafeno em cimento e plásticos. No CTNano, a gente tem trabalhado com algumas aplicações. Talvez a principal dela são os chamados materiais compósitos, onde a gente mistura o grafeno e o nanotubo em plásticos e no cimento. E o objetivo desse trabalho específico é aumentar a resistência mecânica do cimento e do plástico. A gente tem trabalhado também no CTNano com sensores de gases, sensores líquidos, que funcionam mais ou menos como um nariz eletrônico ou uma língua eletrônica. O governo federal também está investindo em outros materiais além do grafeno. A FINEP, financiadora de inovação e pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI, lançou um edital que irá destinar 10 milhões de reais para apoiar o desenvolvimento na área de materiais avançados. Nesse momento temos ainda uma chamada de empreendedorismo baseada em materiais avançados, aí no sentido mais amplo, operados pela FINEP, que está em aberto, e é um chamamento aos pesquisadores e empreendedores, e principalmente as empresas que querem desenvolver soluções de agregação de valor para materiais avançados. Isso está inserido numa estratégia de agregar valor. Como diz o presidente, é fundamental que a gente agregue valor ao que é brasileiro. E a gente faz agora uma pequena pausa para o intervalo, mas rapidinho o Ciência é Tudo tá de volta. Além de ter recursos naturais renováveis em abundância, o Brasil possui uma rica fonte de minérios. Mas pensar em formas de uso sustentável nesse setor ainda é um desafio. O CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, estimula a pesquisa e o desenvolvimento das tecnologias minerais e ambientais. E o papo agora é com o coordenador de competências técnicas do CETEM, o Centro de Tecnologia Mineral, vinculado ao MCTI, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Cláudio Schneider. Coordenador, bem-vindo ao Ciência é Tudo, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado, bem-vindo vocês também. Que bom! Essa tela que nos separa, mas também nos aproxima, né? Quero começar falando um pouco da atuação do CETEM, essa instituição pública que está trabalhando desde 1978. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que tem se dado essa atuação no que diz respeito à tecnologia mineral. O Brasil é tradicionalmente um país minerador, né? A gente produz um dos maiores mineradores do mundo em minério de ferro, por exemplo, né? Então, e mineração, obviamente, é uma coisa que é essencial para um país, né? Sem mineração você não consegue construir nada, não consegue fazer nada, né? Então, as coisas que o Brasil tem que produzir, né? Por exemplo, fertilizantes, né? Coisas desse tipo, sempre tiveram uma demanda grande por a tecnologia mineral aqui no Brasil, né? Então, quando o pessoal descobria jazidas novas no Brasil naquela época, né? Esses minérios têm que ser processados, né? E
como processar esses minérios, eles tinham que levar o minério para a Alemanha, para os Estados Unidos, para outros países, né, para descobrir a rota de processamento, né. Então, em algum momento, eles decidiram criar um centro de tecnologia mineral no Brasil, né, como em outros lugares do mundo. Existem centros similares, né, para estudar rotas de processo, caracterizar os minérios, né, e ver se esses minérios realmente são viáveis, né, para a exploração. Então, o centro foi criado e foi crescendo desde então, né, com foco na parte de processamento mineral, né, e hoje o nosso relacionamento com empresas, né, continua, né, as empresas procuram a gente faz projetos com elas através do CETEM e do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, além de atender demandas que ainda são nacionais, né, que vêm do próprio Ministério. Né. Quando a gente fala desse domínio tecnológico, qual é a grande importância disso? Porque a gente sabe que o Brasil ele tem muitas reservas minerais, mas quando a gente fala da questão comercial, ainda há muito que se avançar, tanto é que a gente importa bastante. Qual seria o desafio dentro desse contexto? Tem as coisas que são peculiares dessa área, né? Por exemplo, se você tem um minério de ferro que é explorado pelas empresas aqui no Brasil, né? Você tem tecnologia para isso, sabe como é que faz o processamento, né? Quando você encontra uma nova jazida de minério de ferro em algum lugar, ela não vai ser igual, né? Porque é uma coisa da natureza, ela é um pouquinho diferente. Então, a maneira de você processar esse minério de ferro vai ser um pouquinho diferente. Você tem que estudar o minério, caracterizar o minério, tem que testar rotas de processo, né? E encontrar soluções para ele. E as soluções significa achar uma maneira de processar ele de forma econômica, né? E quando você consegue fazer isso, você vai conseguir fazer um novo empreendimento de minério de ferro, né? E assim é para todos os minerais, né? Não tem nenhuma mina de fosfato igual a outra, não tem nenhuma mina de bauxita igual a outra, né? Não tem nada. É sempre um novo esforço que tem que ser feito, né? Então, esses novos minérios que estão sendo achados e empreendimentos possíveis são os minérios que estão sendo trazidos para o CETEM. E eu queria saber sobre pesquisa, como é que tem se dado as pesquisas? Eu sei que vocês têm um plano estratégico, um plano diretor, existem várias linhas que são estudadas e pesquisadas. Como é que na prática isso tem acontecido? As linhas estratégicas do CETEM são mais a área de água, energia, resíduos, né? Terras raras, como eu falei. Tem outros minerais, materiais estratégicos também, né, que fazem parte da linha estratégica. Agrominerais, o Brasil é um país que vive de agricultura, agronegócio é muito importante, né? Então agrominerais, fazer fertilizantes é essencial para o Brasil, né? Então o CETEM tem uma linha muito forte nessa área. A maioria dos pesquisadores do CETEM estão alinhados nesses tópicos, né? E normalmente as empresas trazem para aí. O PDU do CETEM não saiu do nada, né? A gente escolheu os tópicos baseados justamente nas demandas que a gente tem. Isso pode ser alterado de 5 em 5 anos, né? Mas o Ministério também tem as suas demandas estratégicas, né? E a gente sempre procura estar alinhado com o Ministério, né? Então aqui a gente sempre tem trabalhos bastante relevantes dentro das linhas de pesquisa que estão alinhadas com o plano de desenvolvimento da unidade, né? E, coordenador, vamos aproveitar esse papo e falar do nióbio, né? Esse elemento também de grande importância. Como é que tem se dado o trabalho de vocês quando a gente pensa especificamente nesse material? A nióbio é uma coisa super interessante, né? Porque o Brasil é o maior produtor do mundo de nióbio, né? A ferroliga de nióbio, na verdade. A empresa se chama CBMM, lá em Araxá, em Minas Gerais, né? Esses caras fizeram uma coisa incrível, que foi, com essa jazida, né, eles não tinham mercado para nióbio. Ninguém usava nióbio para nada, né? Eles começaram a desenvolver o próprio mercado. O nióbio é um metal que faz com que o aço fique mais resistente, aguente mais temperatura, aguente mais abrasividade, né? Quer dizer, melhora as propriedades do aço, né? E eles tiveram que criar o mercado de nióbio, né, para ferroliga de nióbio. E uma das coisas que eles tiveram que fazer é abrir uma empresa concorrente com eles, né, para poder dizer, se eu não fornecer nióbio para vocês, o meu concorrente vai fornecer, né? Então a CBMM começou a criar esse mercado, né, e hoje em dia a CBMM produz um bocado de nióbio, exporta nióbio, né, para o mundo inteiro, né, e é uma coisa que está se tornando uma coisa importante, né, porque hoje em dia já se fala em construir prédios com vergalhão de aço, né, que é aço comum, que não tem nenhum aditivo, né,
com nióbio, porque daí a quantidade de aço seria tão menor que você precisaria, e o preço da construção ia diminuir se você usasse nióbio. Então tem essas condições, né? E o Brasil é realmente um grande produtor de nióbio, é o maior produtor do mundo de nióbio, né? 90% das reservas do mundo são nióbio. E aqui no CETEM hoje a gente está trabalhando com esse processo de flotação, né? O mineral que tem nióbio é o pirocloro, né? E esse mineral é difícil de concentrar, é complicado, né? Então a gente está estudando aqui no CETEM maneiras de flotar esse mineral de forma mais eficiente, né? De maneira que a CEMOC possa produzir nióbio, né? Com certeza. E coordenador, para a gente fechar, o domínio tecnológico, a eficácia e a sustentabilidade andam juntos? No caso da mineração, sustentabilidade é uma coisa difícil, né? Porque as reservas são finitas. Um dia as coisas acabam, né? Você tem uma mina de ferro de Carajás, né? Ela vai durar muitos anos ainda, né? Não sei, talvez alguém encontre uma outra mina em algum outro lugar, né? E aí a gente vai conseguir manter esse nível de consumo de aço e produção de ferro, né? Mas eventualmente a gente vai ter que partir para outros minerais, né? Ou jazidas mais pobres, né? E aí o preço aumenta, né? É o preço que se paga, né? Mas não quer dizer que vai acabar, né? Sempre vai ter uma maneira de você reciclar esses insumos, né? Aqui no CETEM tem uma parte muito importante de pessoal vendo como é que você faz para reciclar, e tem esse negócio de economia circular agora, né? E é uma maneira de você manter essas coisas funcionando, né? Então eu acho que, claro que uma boa parte da mineração, atividade mineral, né, e tecnologia mineral é justamente a sustentabilidade dela, né? Mas viabilizar minérios mais difíceis, né, mais pobres, também faz parte desse processo, né? Então você tem um papel importante nisso aí para o futuro do Brasil. Tá certo. Coordenador, muito obrigada por este papo. Eu conversei com Cláudio Schneider, coordenador de competências técnicas do CETEM, Centro de Tecnologia Mineral, vinculado ao MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Obrigada por esse papo. Eu que agradeço. E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho! Pasa Paraná Operações Portuárias S.A. Situada em Paranaguá e estando em constante evolução, é o primeiro terminal especializado no embarque de açúcar a granel da região sul do país. E mais uma vez, inova em sua infraestrutura, agregando cada vez mais tecnologia e eficiência em suas operações. Implantado em 2002, o primeiro armazém possui capacidade de 54 mil toneladas. Em 2005, com a construção do segundo armazém com 120 mil toneladas, a PASA triplicou sua capacidade de armazenamento, passando para 174 mil toneladas. Construído em 2014, o terceiro armazém em funcionamento possui capacidade de 65 mil toneladas. A PASA possui capacidade estática total de armazenagem de 239 mil toneladas. Como resultado do sucesso da organização e diante da crescente demanda da exportação brasileira, a empresa prepara novos investimentos no setor portuário, sendo a construção do quarto armazém que será instalado com o objetivo de ampliar a sua capacidade de armazenagem e embarque de granéis sólidos. O armazém PASA 4 vai possuir as seguintes características: 130 metros de comprimento, 40 metros de largura e 30 metros de altura, com capacidade para 60 mil toneladas. Com a construção do armazém PASA 4, a capacidade estática total de armazenagem aumentará em 38,1%, passando de 239 mil toneladas a 299 mil toneladas.
O novo armazém contará com uma correia transportadora aérea com capacidade para 1.250 toneladas hora, que será interligada aos sistemas de recebimento rodoviário e ferroviário da estrutura já existente. Seu sistema de embarque será através de 2 correias transportadoras, que irão alimentar 2 elevadores de canecas. Por sua vez, alimentarão 2 balanças de fluxo com capacidade para 2.500 toneladas. Será construída uma nova linha de embarque, onde esta nova correia transportadora se conectará ao sistema já existente e também será instalado um novo ship loader. Todas as correias serão de borracha vulcanizada, com proteção anti-chamas, montadas sobre roletes especiais propriamente desenhados para o suporte necessário. Sendo assim, o novo sistema de embarque totalizará 3 correias transportadoras e mais um ship loader, ampliando sua capacidade de embarque de 1.500 toneladas hora para 4.000 toneladas hora. Projetado para atender navios tipo Panamax e Posmax, também será dotado de sistema de controle de particulados de última geração. Tendo em vista as novas ampliações de armazenamento e embarque, a PASA investe mais uma vez em eficiência e agilidade, mantendo seus padrões de segurança, responsabilidade socioambiental e qualidade nos serviços prestados. A PASA tem a satisfação de apresentar este investimento de mais de 118 milhões de reais, contribuindo com a movimentação e crescimento das exportações do Porto de Paranaguá e do Brasil. PASA, Paraná Operações Portuárias S.A.
Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos. Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender a movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de envase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga. Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul,
Na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil. A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua moega ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária. O programa Ilha Ambiental, para quem ainda não entendeu o que é o programa, é uma aplicação prática do tipo Pesquisa, Divulgação, Ação, que é desenvolvida pela Ilha do Mel FM. As atividades de pesquisa servem de embasamento para a divulgação e direcionamento das ações extensivas. A divulgação consiste em programas que vão expor o ouvinte, o internauta, fazendo uso, claro, de uma linguagem de fácil compreensão, a necessidade de utilizar nossos recursos de forma responsável, sem interrompermos o crescimento da região, sabendo que o progresso pode e deve acontecer de forma sustentável. A missão, então, do programa Ilha Ambiental é vislumbrar o futuro de forma consciente. Encerramento e resumo. Apresentamos a entrevista final, onde resumiremos os principais tópicos com um especialista ou líder ambiental. Juntos, abordaremos a relevância da conscientização ambiental e, ao final, sua participação será fundamental. Olá, eu sou Daniel Bergamo, faço parte da equipe do OCA, Observatório de Comércio e Ambiente na Amazônia. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a COP, né? O OCA esteve presente pela primeira vez na conferência, apresentamos uma exposição virtual, cujo material vamos divulgar em breve na nossa página. E gostaríamos de convidar hoje o André Guimarães, que é diretor executivo do IPAM, para falar um pouco sobre suas impressões dessa conferência. André, obrigado por estar aqui. Eu queria saber logo de cara, em relação às negociações, quais resultados da COP merecem destaque? Ficaram abaixo, superaram as expectativas? Afinal, né, a gente quer saber, as negociações apontam para um caminho otimista ou não? Tudo bem, Daniel? É ótimo falar com todo mundo aqui do nosso OCA.
Eu gosto de dizer, Daniel, que eu saí da COP 26 de Glasgow com uma sensação esperançosa, realista. O que eu quero dizer com isso? A gente chegou lá com 3 grandes expectativas. A primeira é a regulamentação do Acordo de Paris, né? A finalização da regulamentação do Acordo de Paris. A segunda era o aumento de ambição, ou seja, os países aumentarem as suas ambições, seus compromissos com a mitigação das mudanças climáticas. E a terceira grande meta seria a transferência de recursos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, de maneira a gente acelerar esse processo de atingimento das metas. Eu diria que a primeira grande meta, que foi a regulamentação do Acordo de Paris, ela foi cumprida. Não foi ideal, tem alguns desafios ainda, nós vamos ter que criar regulamentações nacionais, mas está dado claro norte regulamentar, ou seja, as regras do jogo para a implementação do Acordo de Paris estão postas. Então, o ponto número 1, check. O ponto número 2, que foi o aumento de ambição, foi bastante frustrante. A gente viu muito pouco aumento de ambição, uma coisa pontual de alguns países, o Brasil ali também, puxando um pouco os prazos de fim do desmatamento ilegal, de 2030 para 2028. Perdão. Mas, de maneira geral, eu acho que esse tópico do aumento de ambição ele ficou aquém das expectativas. E o terceiro tópico, idem, ou seja, muito pouco se comprometeu em termos de recursos adicionais para repassar aos países em desenvolvimento. Mas traçou-se uma estratégia e a expectativa é de que a gente chegue no Cairo no ano que vem, na próxima COP, com um pouco mais de clareza sobre esse repasse de recursos. Então, eu acho que tivemos alguns avanços, sim. Em especial, eu acho que isso aqui é o destaque que eu queria dar aqui, ao fato de que agora a gente tem, sim, um conjunto de regras para poder começar a implementação do Acordo de Paris. Então, na realidade, Glasgow foi o ponto de partida para a gente começar a jogar o jogo mais seriamente de zerar as emissões humanas de carbono no planeta Terra até 2050. Excelente, André. Então, se houve avanços, eu gostaria de saber agora se dentro do âmbito do OCA, né? Houve algum progresso dentro da pauta de comércio e ambiente nas negociações da COP? Ainda que seja uma conferência focada em mudanças climáticas, a gente sabe que houve uma participação intensiva, né, do setor privado. Como é que você vê isso? Parcialmente você já respondeu a pergunta. Eu acompanho COPs há pelo menos 10 anos presencialmente e desde que começou-se o debate climático ali no final dos anos 90, eu acompanho a discussão climática por várias posições que eu tive na minha carreira. E eu nunca vi, Daniel, tanta presença de alto escalão de empresas, de setores econômicos, como nessa COP em Glasgow. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E esses CEOs, esses executivos de alto escalão de empresas, não estavam ali para passear. Eles estavam ali, em parte, para aprender, para sentir um pouco da temperatura do que estava sendo discutido, mas, fundamentalmente, para se comprometerem com metas. Então, nós estamos aqui diante de um cenário em que os setores econômicos da sociedade, uso da terra, energia, transportes e tudo mais, estiveram, enfim, em larga dimensão, se comprometendo com metas, né? Tem várias empresas brasileiras, eu não vou aqui citar nomes, mas que levaram seus compromissos para lá. Então, a gente pode dizer, mas são metas ainda muito distantes, são metas ainda muito frágeis, mas são objetivos que a gente tem que cobrar. Então, agora a gente tem um conjunto de compromissos que foram firmados por várias empresas e que nos dão, dá à sociedade civil a possibilidade da gente cobrar. E quando a gente fala de cobrar compromissos, a gente fala de mudanças na lógica do comércio, de mudanças na lógica da produção, de mudança na lógica dos processos econômicos e empresariais. Então, em última instância, eu tenho absoluta certeza, com o que eu vi de compromissos na COP, aí, do ponto de vista empresarial, que nós vamos ter muito trabalho enquanto sociedade para cobrar e vamos ter muito trabalho, no caso das empresas, de colocar no chão esse conjunto de metas que foram comprometidas lá em Glasgow. Então, eu acho que tem aí um cenário muito, eu diria até positivo nos próximos anos, de mudança na forma em que as coisas são produzidas, comercializadas e consumidas. Vai depender muito de cobrança da sociedade. E aí a gente não pode perder o pulso das coisas e temos que seguir dialogando, como a gente faz no OCA, impulsionando a informação e o debate para frente, mas, acima de tudo, cobrando aqueles compromissos que foram firmados.
Certo. Aí trazendo um pouco mais para o nosso recorte geográfico, né, que é a Amazônia, onde a gente sabe que grande parte do desmatamento é causado pelas commodities de produtos alimentícios. Nas frentes de floresta, produção de alimentos e finanças, quais compromissos e alianças multissetoriais que se firmaram na COP e que podem representar oportunidades para o desenvolvimento sustentável no Brasil, como você estava dizendo? Olha, eu acho que teve uma outra característica importante dessa COP, que foi o assunto florestas voltou com muita força. Tá? Então, a temática de florestas ela tinha sido lateralmente dialogada nas últimas COPs. Eu estou falando aqui de 4, 5 anos para cá, muito pouco se falou de como que as florestas poderiam contribuir para a agenda de mudança climática. O relatório do IPCC, que saiu agora recentemente, deixa claro, não chegaremos a 1,5 grau, nem a 2 graus no final desse século, se a gente não mantiver a integridade das florestas tropicais ou não tropicais. Então, a temática de floresta voltou. E quando a gente fala do papel do Brasil nas emissões globais, nós estamos falando de evitar desmatamento. Quer dizer, o desafio do Brasil, em grande dimensão, é evitar o desmatamento, em especial o desmatamento na Amazônia. Então, a gente precisa de achar uma maneira de compatibilizar o desenvolvimento da agropecuária, que é um carro-chefe da nossa economia, é importante, gera divisas de exportação, gera emprego, gera credibilidade e também contribui para a segurança alimentar do planeta. A gente precisa de fazer isso agora com um compromisso mais forte, com uma maior agressividade no sentido de reduzir e acabar com o desmatamento. Então, mais uma vez, a senha está dada, o caminho está dado, os compromissos estão feitos, inclusive em nível internacional, foram assinados compromissos de acabar com o desmatamento. Agora, a sociedade precisa de cobrar esses compromissos, a execução desse compromisso. Tá? E, mais uma vez, no que tange à Amazônia, nós temos que acabar com o desmatamento imediatamente, especialmente o ilegal. E aqui eu faço um pequeno ajuste, Daniel, porque, na realidade, como a gente estuda aqui no IPAM, mais da metade do desmatamento na Amazônia não é provocada por agricultores, sejam eles pequenos, médios ou grandes, nem pelo agronegócio, é causada por grileiros, por ladrões de patrimônio público. E isso, além de ser ilegal, é criminoso. Ou seja, a gente tem que ir com toda a força do Estado brasileiro, com toda a força da sociedade para a gente poder combater essa ilegalidade, essa criminalidade que ainda persiste na Amazônia. E aí sim dar uma contribuição para o clima, melhorar a reputação brasileira e a gente poder atrair os capitais que vão ser necessários para trabalhar a parte de aumento de produção e de produtividade. Então, isso está tudo muito integrado. E essa discussão foi também muito ativa e muito forte lá em Glasgow. Certo. Então, se houve interesse sobre florestas, muito provavelmente um fluxo de recursos também pode estar sendo direcionados nessa direção, né? Aí eu queria saber dos eventos que você participou, das conversas que você teve, quais oportunidades concretas, né? Vale a pena a gente do OCA acompanhar e seguir de perto aí nos próximos meses como desdobramento da COP? Eu citaria 2 ou 3 questões que eu acho que foram amplamente discutidas na COP, que tem uma repercussão direta para a Amazônia e tem uma ligação aí com os mercados de capital e com os investidores globais. O primeiro é o Leaf Coalition, tá? Que é um grande mecanismo financeiro para financiar, através de trocas de carbono, a manutenção de floresta em pé. Inúmeras empresas, né, se agregaram a essa iniciativa, que teve início pelas mãos do governo da Noruega, do governo dos Estados Unidos e do governo do Reino Unido, mas já tem, se não me engano, mais de 20 empresas que estão associadas, grandes empresas, Amazon, Bayer, Nestlé, Unilever, etc., que estão associadas a essa iniciativa, que estão contribuindo com recursos. Esse fundo já está capitalizado em $1 bilhão, ou seja, tem aí recursos, então, que poderão ser alocados para a manutenção das florestas tropicais. Então, esse acho que foi uma resultante interessante, né? Não necessariamente da COP, mas ela foi amplamente divulgada, conversada e dialogada e, mais uma vez, comprometida durante a COP de Glasgow. A segunda temática, eu diria que foi o próprio assunto de uso da terra. A gente tem falado muito ao longo dos últimos anos sobre o uso da terra pela perspectiva da área produtiva, daquele pedaço da fazenda, do pedaço de um município em que se produz agricultura, que se produz pecuária, né? Mas eu acho que a gente avançou nessa discussão. Tivemos um debate muito interessante no Brasil Climate Action Hub, que foi protagonizado, né, pelo IPAM e pela Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, onde a gente pôde discutir
o uso da terra por um prisma mais amplo, ou seja, olhando o uso da terra como sendo a área produtiva da fazenda, a área produtiva da agricultura familiar, mas também a área conservada dessas propriedades. E como que a gente consegue integrar a área produtiva com a área conservada, maximizando o benefício ambiental dado pela área conservada e o benefício econômico produtivo dado pela área de produção em si, de produção agropecuária. Então, essa foi uma temática também bastante discutida na COP. E aí, como um terceiro derivado desse segundo ponto, tá, eu queria destacar o mecanismo financeiro Conserve, que é um instrumento que o IPAN criou juntamente com o EDF e com o Woodrow Climate Research Center, que está hoje pagando produtores rurais, pagando aqueles produtores rurais que vão além das exigências legais para manterem florestas. E eu acredito verdadeiramente, por tudo que eu acompanhei lá em Glasgow, que esse tipo de instrumento financeiro que estimula a conservação de florestas em terras privadas, ele vai avançar muito ao longo dos próximos anos, o que pressuporá, né, o engajamento do setor financeiro, o engajamento do setor de comércio internacional, certamente elementos e critérios de acordos comerciais vão ter que embutir nos seus critérios, nos seus protocolos, nos seus termos, incentivos para a manutenção de floresta em pé, onde há, como é o caso do Conserve, o direito ainda de desmatar, porque, feliz ou infelizmente, é fato concreto que ainda há milhões de hectares que são passíveis de desmatamento legal e que demandam incentivos econômicos. Então, tem aí uma arquitetura financeira que nós vamos ter que construir nos próximos anos, e Glasgow foi um palco de discussões muito profundas sobre essa temática também. Perfeito, André. Muito obrigado pelas valiosas impressões que você compartilhou com a gente, recomendações também. Estaremos de olho aqui no Observatório, acompanhando e divulgando as nossas análises para quem nos segue. Então, convido a todos a acompanharem, né? A nossa próxima análise vai ser a respeito da regulação anti-desmatamento da União Europeia. E para saber tudo sobre comércio e ambiente na Amazônia, a gente convida todos e a todas a seguir a nossa página no LinkedIn e assinar a nossa newsletter. Muito obrigado e até a próxima. Encerra-se agora Ilha Ambiental, na Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Responsabilidade socioambiental e segurança dos colaboradores são prioridades no planejamento do Terminal da Pasa Paraná Operações Portuárias. Terminal atua com prioridade às normas ambientais e de segurança em suas atividades, itens como gestão do PGRS, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, coleta seletiva, controle de pragas e roedores, limpeza geral de suas áreas de operação e projetos socioambientais, como o Horta Comunitária, realizado na Escola Municipal Randolfo Arzua, são destaques das ações ambientais da PASA no litoral. A empresa tem como principal pilar a capacitação constante de seus colaboradores em diversas áreas, priorizando itens como segurança das equipes e socioambiental, mantendo também em sua estrutura uma brigada de emergência altamente capacitada, obtendo os melhores e mais eficazes equipamentos. PASA Paraná Operações Portuárias S.A. é sustentabilidade aliada com alta tecnologia em infraestrutura portuária. Os maiores desafios do mundo sempre serão superados com inteligência e eficiência. Ser referência nacional, visando a excelência em soluções de operações portuárias, faz da Rocha Terminais Portuários e Logística uma das principais e mais modernas empresas do setor no Brasil. Fundada em 1864 em Paranaguá, Paraná, a Rocha, por meio de uma sólida estrutura societária, tem construído ao longo de seus mais de 158 anos uma história de grandes conquistas e crescimento. Com ampla atuação no mercado nacional, certificada OEA e ISO, nos destacamos cada vez mais nos serviços de movimentação e armazenagem de importação e exportação de granéis sólidos, líquidos, produtos siderúrgicos, celulose e de cargas gerais containerizadas e soltas, bem como cargas de projeto. Presente em áreas portuárias de importância mundial, com ampla responsabilidade socioambiental e com mais de 1.800 colaboradores diretos,
Atuamos com operações nos portos de Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande e no porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Em Paranaguá, possuímos capacidade estática para armazenar mais de 690 mil toneladas de granéis sólidos, sendo ainda responsável por 26% da operação portuária de fertilizantes importados pelo Brasil. A Rocha possui relevante participação na movimentação de cevada, malte, trigo e sal, além de possuir um dos principais terminais na movimentação de granéis sólidos agrícolas de exportação. Para atender à movimentação de fertilizantes, contamos com mais de 420 mil toneladas de capacidade estática em armazéns alfandegados e gerais, e operamos com sistemas de correias transportadoras, que distribuem os produtos para o nosso complexo de 4 armazéns alfandegados. Além de contar com um sistema de invase e expedição dos fertilizantes por meio de Big Bags, oferecendo qualidade e produtividade às nossas operações. A Rocha investe também na implantação de novas correias transportadoras, que aumentarão a velocidade de descarga nos berços de atracação e nos novos armazéns, ampliando a capacidade de armazenagem dos terminais retroportuários. Este projeto em andamento trará aumento significativo da eficiência total do sistema de descarga de fertilizantes e, acima de tudo, redução de custos para os importadores e para o agronegócio brasileiro. Na exportação, são 270 mil toneladas de capacidade estática e 4 armazéns operando com 4 correias transportadoras, interligadas ao corredor de exportação do Porto de Paranaguá, confirmando a eficiência na operação. Na descarga, possuímos 4 tombadores e uma moega ferroviária, com capacidade de descarregar até 6 vagões simultaneamente, atendendo às necessidades dos nossos clientes com uma recepção de até 35 mil toneladas por dia. Contamos também com um armazém alfandegado localizado dentro da área primária do Porto de Paranaguá, garantindo assim o movimento e armazenagem de cargas containerizadas, soltas, big bags, bem como cargas de projetos. Em Paranaguá, somos o maior operador portuário para embarques de celulose, com movimentação anual de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com produções diárias iguais aos maiores terminais especializados neste tipo de carga. Isso só é possível com um trabalho sério e ético que, aliado à tecnologia de ponta, garante que as nossas operações sejam realizadas de forma diferenciada, com agilidade, qualidade e segurança. Com a participação societária na Catalini Terminais Marítimos, empresa com 613 mil metros cúbicos de capacidade estática de tancagem e pier próprio, reforçamos a manutenção da liderança no segmento em que atuamos. Em São Francisco do Sul, o nosso Porto Seco possui uma área de 128 mil metros quadrados e está localizado a 7 quilômetros do porto, possibilitando a simplificação dos procedimentos e diminuindo os custos operacionais para os nossos clientes, sendo um dos principais polos importadores siderúrgicos do sul do Brasil, com 20 mil metros quadrados de armazéns estruturados e com 2 pórticos para movimentação de carga. Acompanhando o crescimento do Porto de São Francisco do Sul, na área de fertilizantes e granéis sólidos, ampliamos o nosso mercado ao nos associarmos à Fullport, operação portuária e armazenagem, aumentando ainda mais a nossa capacidade de operação. Através da nossa unidade no Porto do Rio Grande, somos a principal e mais eficiente operadora portuária na movimentação de granéis sólidos no porto público, com armazenagem para 70 mil toneladas de fertilizantes em retroárea, facilitando para os nossos clientes a descarga e transbordo de fertilizantes e outros granéis de importação, além do carregamento de cereais como trigo, malte e arroz. Na busca de atender os nossos clientes de norte a sul do Brasil, expandimos a nossa presença geográfica para o Porto de Itaqui, em São Luís, no Maranhão. Através da nossa investida COP, Companhia Operadora Portuária do Itaqui, com 70 mil toneladas de capacidade estática interligada ao berço 101, a principal operadora portuária de São Luís, reforçamos ainda mais o nosso posicionamento de ser o maior operador portuário independente do Brasil,
A COP possui 300 mil metros quadrados em retroárea e 35 mil toneladas de capacidade de armazenagem. Atualmente, a COP está em fase de conclusão de mais um investimento que entrega ao mercado nacional um novo corredor norte-sul de transporte ferroviário, em parceria com a VLI, entre a sua Moega Ferroviária, instalada no Terminal COP em Itaqui, e um novo armazém para 60 mil toneladas e estrutura de recepção ferroviária no Tipa, Tocantins. Ao todo, possuímos uma capacidade de armazenar mais de 1.600.000 toneladas de granéis sólidos e líquidos e de movimentar mais de 25 milhões de toneladas por ano, garantindo aos nossos clientes as melhores soluções portuárias e logísticas. Somos uma empresa com altos padrões de governança, transparência e compliance, que com um constante investimento em equipamentos e no desenvolvimento de pessoas, buscamos sempre a eficiência e a qualidade em todas as nossas operações. Muito prazer, Rocha Terminais Portuários e Logística. Inteligência e eficiência portuária.